Irmãos, nós vamos ler 3 referências, essa é a primeira delas. 1 Reis, capítulo 2, verso 12. E o rei Salomão se assentou no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Betsabá, mãe de Salomão, e disse ela, de paz é a tua vinda? E ele disse, é de paz. Então disse ele, uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse, fala. Disse, pois ele, bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço, não me rejeite. E ela disse, fala. E ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher Abisag, a sunamita. E disse Betsabá, bem, eu falarei por ti ao rei. Assim veio Betsabá ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela, e inclinou-se diante dela. Então se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou à sua mão direita. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, agora, em Mateus 22, verso 41. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E disseram-lhe, de Davi. Disse-lhes ele, como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor Deus ao meu Senhor o Cristo, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Marca esse texto. E a nossa outra referência, Gálatas capítulo 2, verso 9 e verso 10. E conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, a graça que a mim, Paulo, me havia sido dada, nos deram as direitas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles aos judeus da circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também eu, Paulo, procurei fazer com muito cuidado. Irmãos, nós temos 3 textos, basicamente. 1 Reis, Adonias, que queria ser rei, não foi rei, Salomão acabou reinando, e ele pede à mãe de Salomão que interceda por ele junto a Salomão. Quando Betsabá, mãe de Salomão, vai encontrar com ele, o rei se levanta, encontra com a mãe, reverencia sua mãe. Aqui eu abro um parênteses, eu tenho dito aqui na igreja, filhos respeitem os seus pais. Salomão respeita sua mãe, faz reverência, ele é o rei, e ele manda colocar uma cadeira à direita dele, bem à sua direita, e ela senta à sua direita. Fomos para Mateus capítulo 22, e Jesus faz uma referência a um salmo, e também a um texto que vai aparecer novamente em Atos dos Apóstolos, quando ele diz, disse o Senhor Deus, o Pai, ao Senhor o Cristo, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Fomos para uma das cartas de Paulo, uma das cartas que eu mais gosto, carta de Gálatas. E nesse momento, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele relata de quando ele foi a Jerusalém dar conta àqueles que eram reputadas colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, sobre o ministério que ele havia recebido, de pregar o evangelho aos gentios, aos não-judeus. E ele diz, e quando eles, os 3, reconheceram que o evangelho que me foi confiado era o mesmo evangelho que a eles também foi confiado, eles me estenderam à direita e só disseram para mim, faça o trabalho, mas não se esqueça dos pobres, porque essa é a principal missão da igreja.
Irmãos, eu queria fazer uma pergunta aqui, por favor. Quem é canhoto aqui na igreja? Levanta a mão. Quem está aqui hoje que é canhoto? Eu gostaria de ver. Levanta a mão, por favor. Bem alto. Bem alto, irmão. Temos um aqui desse lado. Tem mais alguém desse lado? É só um. E desse lado de cá? Um. Nós somos dezenas de pessoas e só tem duas pessoas que são canhotas, que fazem tudo primeiramente com a mão esquerda. A maioria esmagadora escreve e faz tudo com a direita. Engraçado isso, né? A Organização Mundial de Saúde estima que 10% da população mundial seja canhota, apenas 10%. Esse número aqui hoje representa muito menos que 10%. Então, como a grande maioria, porque a maioria pode ser apenas maioria simples, 50% mais uma unidade é maioria simples. Uma grande maioria é quando essa maioria se aproxima muito do 100%. A grande maioria das pessoas é destra, usa a mão direita. Uma minoria muito, muito grande, uma minoriazinha de nada, em referência a toda a população do mundo é canhota. Então, o que aconteceu ao longo dos anos? As pessoas começaram a perceber por elas mesmas, não objetivamente, mas subjetivamente, de uma forma equivocada, mas passaram a acreditar, que a direita opera a nosso favor, que a gente faz tudo com a direita. Se você está andando de motocicleta, de bicicleta e cai, instintivamente a maioria leva a mão esquerda, porque é a mão que você usa menos e é que você se machucar não vai ficar tão lesado. Nós começamos a gostar de tudo que está na direita. E eu jogo para você uma caixinha de óculos ou uma manga e você imediatamente leva a mão direita, a grande maioria, um ou outro que vai pegar a esquerda. Chegou um tempo que ser canhoto era um problema. Não sei se alguém aqui dos dois que são canhotos tiveram um problema quando eram mais jovens. As professoras na escola queriam obrigar os canhotos a escrever com a mão direita. Você chega numa faculdade, chega numa escola, as carteiras são todas para o braço direito. Canhoto tem que sair batendo de sala em sala, procurando uma carteira de braço esquerdo. Canhoto não é considerado na sociedade, se faz produto para quem escreve, para quem faz tudo com o lado direito. Então a ideia que a direita é mais operosa. O que aconteceu com o passar dos anos? Quando alguém agradava as pessoas de poder e vinham se encontrar, era dado a elas o lugar à direita de quem tinha o poder. Quem tinha o poder queria que tudo viesse a seu favor. Então quem estava do lado dele sentava à sua direita. Quem dizia, não, peraí, o senhor reina, ou o senhor impera se for um imperador, ou o senhor é um presidente, ou o senhor é um governador, ou é meramente um senhor feudal, mas o senhor tem que pensar naqueles que te servem, porque tu és senhor sobre muitos. É preciso que o interesse de muitos se sobreponha ao seu interesse pessoal. Essas pessoas já não eram bem vistas, então aquele que tinha o poder dizia assim, você vai sentar do meu lado esquerdo. Se está comigo, senta à minha direita. Se não está comigo, está pensando nos outros, sente à minha esquerda. Com isso, essa nomenclatura direita e nomenclatura esquerda, naquilo que tange a governo, se estabeleceu. E aí a gente hoje fala dos esquerdopatas, dos de direita, dos de esquerda, e normalmente a gente nem sabe bem o que isso significa. E a igreja, muito recentemente, deu um espetáculo nessas últimas eleições, em que tudo aquilo que contraria os princípios do Evangelho foi abraçado por uma grande maioria da igreja que defende coisas terríveis, que não se importa com armas na mão de crianças, que não se importa
com a diminuição da figura feminina, que não se importa com a diminuição da dignidade humana em função da sua opção sexual. E começamos então uma guerra entre irmãos, entre os de esquerda e os de direita, e esquecemos de perguntar apenas a Jesus o que é que ele achava disso tudo. E orações para cá, orações para lá, e ninguém sabe exatamente o que é que a gente está fazendo nessa terra. Nós vimos que o rei Salomão, quando recebe a sua mãe, a coloca à sua direita, porque a mãe dele, teoricamente, estaria trabalhando a favor dele. Só que quando a mãe dele diz assim: sabe aquela moça sunamita que seu pai, antes de morrer, pediu que fosse trazida para ele, para aquecer o corpo dele, que estava envelhecido, ele sentia muito frio? Pois é, seu irmão Adonias está querendo casar com ela. Será que você deixa que ela se case com ele? Salomão se levanta e diz: pode levantar, tu não vai ficar à minha direita mais não. Você está pensando que agora trabalha para Salomão? Você vai pedir o reino também? Pede o reino logo para ele, porque o que ele está querendo é dar um golpe de estado. Ele casa com aquela que foi a que dormia com meu pai, e no coração das pessoas ele vai ter direito ao reino. Ele tirou a mãe da posição da direita. Tão interessante que no salmo que Jesus cita e que vai ser citado depois em Atos dos Apóstolos, o próprio Jesus vai falar sobre a direita. O Cristo senta à direita do Deus Todo-Poderoso, porque o Cristo trabalha para o Pai. E aqueles que ouviram Paulo estenderam para ele a mão direita, dizendo: nós estamos no mesmo ministério, é o mesmo evangelho. A grande pergunta é: qual é o evangelho? Qual é o evangelho que Paulo deveria pregar, segundo Pedro, Tiago e João? Para quem ele deveria olhar e com quem ele deveria se preocupar e se ocupar? É o mesmo que Jesus sempre fez. Eles chamam Paulo e dizem assim: olha, vá e pregue esse evangelho, mas não se esqueça dos pobres. Meu irmão, é tão interessante como é que nós nos esquecemos dos pobres. Como que a igreja historicamente tem tomado uma posição extremamente egoísta. Como que as mensagens do evangelho têm sido centradas apenas naquilo que você pode ter, nos ganhos que você vai ter, na cura do seu corpo físico, no dinheiro na sua carteira, na casa que você vai morar, no carro que você vai ocupar. E a gente esqueceu que a missão da igreja é de tornar esse mundo melhor. Não é à toa que o próprio Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal perder a sua capacidade de salgar, ou a luz perder a sua capacidade de iluminar, não presta para nada. Dia desse eu estava mexendo nos meus guardados e achei algumas lâmpadas novas guardadas, para aquelas emergências, porque lâmpada queima. E quando ela queima, você fica desesperado procurando a lâmpada que não está queimada, e você vai lá em cima e troca a lâmpada. E o que você faz com a lâmpada queimada? Descarta. Nós não guardamos lâmpadas queimadas, nós guardamos porque vamos usar lâmpadas com capacidade de acender, de iluminar. Quando Jesus diz: vós sois a luz do mundo, ele está dizendo que nós somos chamados para olharmos para o interesse dos mais pobres, daqueles que estão destituídos de quem os ajude. Esse mês passado foi marcado por algo muito interessante, algo que alguns filósofos modernos vêm falando há algum tempo. Me lembro que há uns anos atrás, lendo um texto na faculdade, não sei se de Habermas, ele dizia, acho que foi ele mesmo, e ele alertava para os países ricos que estavam se tornando grandes condomínios de luxo no meio de um mundo de favelas, e que em algum momento a população dessas favelas, que estariam vivendo na maior pobreza ao redor dos grandes condomínios dos países ricos, iriam desejar pular o muro e viver lá dentro dos grandes condomínios. E nós começamos a perceber como que nos últimos anos
As pessoas começaram a se movimentar sobre a terra. E esse mês, alguém teve uma ideia e disse: quer saber? Eu vou para os Estados Unidos, mas eu não tenho dinheiro para ir de ônibus, eu não tenho dinheiro para ir de avião, eu não tenho dinheiro para ir de barco. Sabe como é que eu vou? Eu vou a pé. E juntou com mais meia dúzia e começaram a caminhar. E alguém disse: para onde vocês vão? E eles disseram: nós vamos para os Estados Unidos. Por quê? Porque lá tem comida, porque lá tem roupa, porque lá tem carro, porque lá tem celular, porque lá tem água, porque lá tem emprego. Mas como é que vocês vão para lá? Nós vamos a pé. E as pessoas que ouviram disseram: então nós vamos com vocês. E começaram uma caminhada. E à medida que eles vão se aproximando a pé, esse grupo vai aumentando e as pessoas estão começando a se juntar e dizer: aqui em Honduras nós estamos na maior miséria, vamos atravessar o México e vamos chegar então à fronteira dos Estados Unidos e vamos entrar. E as pessoas começaram a se juntar e o grupo já está enorme. O presidente americano, que é de ultradireita, e eu já ensinei para vocês o que significa direita, é aquele que se preocupa apenas com o seu conforto, com o status quo, com aquilo que ele pode. Ele e os seus então resolveram fazer algo extraordinário e disseram: vamos mandar alguns milhares de soldados armados para a fronteira onde esse grupo pretende atravessar. Não apenas bastando isso, ele ainda comunicou aos países por onde essas pessoas vão passar ou estão passando, que se derem lugar para que essa multidão caminhe em direção aos Estados Unidos, haverá retaliação econômica e política. Não deixa passar não, porque nós vamos nos vingar. Engraçado isso, né? A população mais pobre do mundo está caminhando em direção ao país mais rico do mundo, passando fome, passando sede, sem sapato, enfrentando a possibilidade da morte a tiro por parte dos soldados americanos que os estão aguardando, porque eles não aguentam mais a doença, não aguentam mais a pobreza, não aguentam mais a violência. Sabe o que aqueles de direita estão dizendo? Bala neles! Sabe o que aqueles de direita estão dizendo? Nós temos que manter o nosso padrão, dane-se os pobres. Mas isso vai de encontro com o que Pedro, Tiago e João disseram para Paulo: vá aos gentios, mas não se esqueçam dos pobres. É tão interessante porque isso é a célula máter, é aquilo que faz o evangelho ser evangelho. É quando Jesus olha para uma multidão que está com ele há 3 dias e chama os seus discípulos e diz: eu não quero que eles vão embora do jeito que estão, porque eles vão cair pelo caminho, dê a eles comida. E aí é claro que a mente administrativa do homem procura saber quanto eles têm em dinheiro e procura saber se dá para comprar comida em algum lugar. Alguém chega para Jesus e diz assim: deixa eu te contar, Senhor, nem com 200 denários, que é o que a gente tem em caixa, daria para comprar pão para tanta gente. Jesus disse: dê vocês mesmos a eles de comer. Alguém disse: pronto, o mestre ficou maluco, como é que nós vamos dar de comer? E Jesus disse: vocês não aprenderam que é dando que a gente recebe? Vocês não aprenderam que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe? Deem o que vocês têm. Irmão, é tão interessante quando a gente é criança, e é criança, só criança, como que a criança é disposta a dar, a brincar. Você vai levar o seu filho para uma consulta no pediatra, senta, tem aquele monte de pais, de mães, sentados, a gente mal conversa: bom dia, boa tarde, tudo bem? Mas a criança não, ela escorrega do seu colo, sai andando, vai no outro menino e diz: quero brincar. E os dois sentam e começam a brincar. Ou então ele chega na maior cara de pau e diz assim: o menino está comendo biscoito, ele diz: eu quero. E o outro dá, ele dá o que tem, a criança dá o que tem. E os dois comem, e sentam no chão, e se cair um biscoito no chão, o menino não diz está sujo, ele vai lá, pega e come. É tão engraçado isso. Mas quando você fica adulto, você diz: se eu der, eu tenho 2, se eu der 1, eu fico só com 1. Então é melhor que ele fique com fome. Eu e ele estamos com fome, eu tenho 2 biscoitos, ele não tem nenhum, eu como um agora e guardo outro para depois. E a fome dele? Que se dane.
A gente ficou adulto e ficou egoísta, a gente ficou adulto e apagou a lâmpada, a luz que brilhava em nós apagou, o sal que a gente era perdeu o gosto. Quando a gente era criança, a gente tinha um gosto de sal e a gente tinha capacidade de iluminar, a gente encantava e se encantava, mas crescemos e perdemos isso porque nos tornamos adultos. Os adultos são extremamente egoístas, a gente não quer dar nada, e é tão interessante que Jesus diz assim: se vocês não forem como crianças, não entrarão no reino de Deus. Ele disse isso. Se você não estiver pronto a doar o que você tem, se você não estiver pronto a ser luz e a ser sal, se você não estiver pronto a seguir o mestre, se você não estiver pronto a se interessar por aqueles que se assentam à esquerda, se você não estiver pronto a pensar nos pobres, se você não estiver pronto a pensar naquele que nasce desfavorecido, você não faz parte do exército de Deus. Não dá para dizer simplesmente assim, que a polícia seja mais armada e mate tudo que é bandido. Peraí, vamos pensar por que os bandidos estão virando bandidos. Pastor, sabe por que esse pessoal vira bandido? Porque o pai é maconheiro, a mãe é cachaceira. Isso é criado na favela, isso é criado no morro. Isso com 10 anos já está matando, está assaltando. Irmão, deixa eu te falar uma coisa em nome do Senhor Jesus. Nenhuma criança nasce nesse mundo, não importa a circunstância que ela venha ao mundo, predestinada a ser bandido. Ninguém nesse mundo, nenhum neném nasce nesse mundo com a marca do não presta. Toda criança que nasce, nasce com a esperança de Deus, de que ela seja uma pessoa iluminada e uma pessoa que dê sabor ao mundo. Toda criança que nasce, nasce no morro, nasce na favela, nasce na maternidade chique, nasce na mesma condição, a condição de ser uma bênção nesse mundo. O que muda são as formas como a gente lida com isso. É tão interessante que num país onde nosso branco é um branco marrom, porque se você olhar para uma pessoa branca de um país branco, eles são transparentes, você vê as veias azuis e vermelhas dentro da pessoa. O nosso branco não é branco, o nosso branco é um moreno claro. E sabe o que moreno é? Moreno é preto. E nós que somos misturados, somos enegrecidos por essa mistura linda e maravilhosa que o Senhor Jesus fez na nossa terra, nós dizemos, branco correndo é atleta, preto é ladrão. Se a polícia tiver que fazer uma batida em duas pessoas, uma é branca, outra é preta, vai primeiro parar o preto. Sabe de uma coisa? Historicamente, preto e pobre não entram em faculdade. Sabe qual é o grosso da população carcerária? Jovem, preto e analfabeto. É mais fácil de prender, porque não tem ninguém por eles. Ah, mas tem sim, porque o Senhor Jesus disse, se lembrem dos pobres. Pregue o Evangelho, um Evangelho que não busque manter o interesse de quem está no poder, mas o interesse daqueles que estão com fome. Como pode, num país como o nosso, de gente empobrecida, não poder dar um aumento digno para o aposentado, não aumentar de forma digna o salário mínimo e dar um aumento de 16% para quem ganha mais de 35 mil reais por mês e que, somando um monte de benefício, no final do mês tem líquido no bolso mais de 100 mil reais? Como que nós não vamos achar ruim de um juiz ter 4.500 reais de ajuda, de moradia, e a maior parte deles mora em casa própria? E a gente fica batendo palma para aqueles que estão dizendo que são de direita. Eu não gosto dos de esquerda. Meu irmão, pare e comece a pensar. Jesus olhou para os pobres e diz, não quero que eles passem fome, dei comida para eles. Jesus olhou para os doentes e disse, não quero que eles fiquem doentes, tragam os doentes a mim porque eu vou curá-los. Jesus olhou para todos aqueles que precisavam e disse, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele disse para cada um daqueles que o seguem, façam a mesma coisa. Senhor, mas nós não temos recurso porque nós também somos pobres. E aí eu vou te falar por que você ainda é pobre. Primeiro eu quero te falar que Jesus não quer que você seja pobre, nem doente e nem fraco.
Eu vou te falar porque Jesus não quer que você seja pobre, doente nem fraco. Porque é na sua prosperidade que você vai abençoar com prosperidade os outros que são mais pobres. É na sua força que você vai ajudar os que estão enfraquecidos. É na sua saúde que você vai ajudar aqueles que não têm saúde. O Senhor quer te usar. Adriano, você ou Dudu, por favor. Ô Gabriel, você também ajuda, por favor. Tem 3 caixas naquele lugarzinho onde o pessoal troca roupa de neném. A caixa maior tem que segurar por baixo. Põe ali para mim, por favor. Eu viajei esse final de semana e aí eu trouxe essas caixas de lá. Hoje de manhã eu já pus 2 aqui. E eu quero mostrar para vocês algo que Deus me falou a partir dessas caixas. Irmãos, o que é isso aqui? O que é isso? Fala alto. Cheirosa, doce. Isso não foi panhada, isso caiu. Eu peguei as caixas, desci do meu carro e comecei a apanhar. Enquanto eu estava apanhando mangas para trazer para os irmãos, quem quiser depois do culto pegue, por favor, todas elas amadureceram no pé. Eu apanhei ontem. Se tiver amassada é porque o lugar que caiu, ela está madura, amassou, e de ontem para hoje também ela deve ter dado uma murchadinha, eu imagino. Foi só apanhar. Sabe como é que jabuticaba dá? Em abundância. Sabe como é que dá goiaba? Em abundância. O Senhor Jesus, Ele deseja que cada um de nós possa comer. A natureza é a declaração que Deus faz de que não quer que você passe fome. Ele não dá por medida, Ele dá sobrando, é só pegar. Sabe quem é que produz a pobreza? O homem egoísta, aquele que junta todas e diz: ninguém vai pegar, esse pedaço de terra é meu, se quiser tem que me comprar. Por que comprar, se a própria natureza oferece de graça? O próprio Deus dá de graça. Ele vira para os seus discípulos e disse assim: deem a eles de comer. Depois ele vira para Paulo, através do ministério daqueles outros 3 colunas da igreja, e diz assim: não se esqueçam dos pobres. O que Jesus disse que nós devemos fazer? Visitar os enfermos na sua enfermidade, visitar os encarcerados na sua prisão, visitar as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. Você já viu em alguma igreja a campanha de vamos ser bênção para os órfãos? Você já viu a campanha de vamos fazer o carnê para levar cestas básicas para aqueles que estão com fome? Você já viu a grande concentração de fé para a operação de milagres em hospitais? Irmãos, nós vamos nos concentrar aqui, Deus vai descer e vai derramar um poder extraordinário. Depois nós vamos sair daqui, vamos para os hospitais, impor a mão sobre os enfermos e vai ser uma maravilha. Onde está o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? O Deus que em Jesus operou grandes sinais, que através dos apóstolos apresentou grandes sinais. Sabe onde Ele deveria estar? Deveria estar na sua vida e na minha vida. Quando nós estendêssemos as nossas mãos, os grandes milagres deveriam estar acontecendo. E por que não acontecem? Eu vou te falar por quê. Porque nós temos um evangelho enralecido, um evangelho de não me comprometa. Tem algumas coisas que Deus não abre mão. Eu vivo dizendo isso, e se alguém não ouviu, vai ouvir agora, e se já ouviu, vai ouvir de novo. Coisas que Deus não abre mão. Deus não abre mão da sua glória. A glória de Deus pertence só a Deus. Se você tem alguma coisa, tem porque Deus te deu. Se você chegou a algum lugar na vida, chegou porque Deus te colocou lá. Se você conquistou um título, foi o Senhor que te deu esse título. Nunca diga, fui eu que estudei, eu que conquistei, fui eu que fiz. Através do ministério de Moisés, no capítulo 8 de Deuteronômio, ele chama o povo e diz: quando vocês estiverem na terra, comendo e bebendo do melhor, cuidado, não digam no coração de vocês, foi com a força do nosso braço que nós conquistamos. Antes, se lembrem que o Senhor Deus é que dá a vocês poder para conquistar. Meu irmão, os homens estão ficando cheios da sua glória. Ontem, antes de vir embora, uma prima, vizinha, está reformando a casa e precisava fazer uma instalação de umas tomadas. E comprou um bocado de coisa para montar a pia dela lá e esqueceu o rabicho. Aquele rabicho que liga a torneira na parede. Mas o outro vizinho disse: eu comprei um sobrando, pode ficar com ele.
E enquanto eu estava montando as tomadas, ela disse: o meu Deus é maravilhoso, até quando eu esqueço de comprar, o meu Deus faz o vizinho comprar para poder me ajudar. E aí aquele vizinho gritou lá assim: Deus não fez nada, quem comprou fui eu. Engraçado, né? Talvez ele seja mais honesto do que muitos crentes, que dizem: sabe quem comprou esse carro? Eu. Sabe por que eu tenho? Porque eu trabalhei demais. Sabe por que eu cheguei aqui? Porque eu me esforcei. Inútil vos será levantar cedo, deitar tarde, comer o pão de dores. Aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. Toda a glória pertence ao Senhor. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, vem de Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Segunda coisa que Deus não abre mão: Deus não abre mão do dízimo. O dízimo é do Senhor. Sabe de uma coisa, irmão? Eu não vi o pé de manga gemendo. Não vi. Como é que é o som que faz a grávida na hora de ganhar neném? Vocês que são mães. Ai, 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 ai. É assim? Segura na cama. Não é assim? Você já viu o pé de manga gemendo para dar manga? Irmão, é maravilha. Parei o carro lá, estou lá apanhando manga, eu vi aquela coisa assim, ploft! Falei, misericórdia, eu olhei para o meu carro, uma mangona desse tamanho, bum, caiu em cima. De graça. A água brota da terra. O Senhor Deus te dá tudo que você precisa. O dinheiro que você tem no banco, o dinheiro que você ganha no final do mês, é o Senhor que te dá. Você leva para casa 90% de 100% do que é de Deus. O 100% do salário, o 100% da venda, o 100% do lucro pertence ao Senhor. Eu chego na igreja e digo: Deus, o 100% foi o Senhor que me deu. Ele vira e diz assim: me dá só a 10ª parte para que a minha obra seja mantida e fica com os 90% para você. Irmão, eu nunca dei a Deus 10%. Eu sempre entreguei os 100%, ele bateu no meu ombro e disse: vai para casa com os 90%. E tem gente que rouba o Senhor. A palavra de Deus é rouba, não fui eu que falei, não. Está escrito em Malaquias: roubará o homem a Deus. Você diz que é crente e rouba a Deus. Aí o Senhor Deus diz: e vocês ainda me perguntam como te roubamos? Irmãos, está em Malaquias 3. E Deus diz: nos dízimos e nas ofertas. E por causa disso sois amaldiçoados com maldição. O devorador entra e come. Você dá um passo para frente e dá outro para trás. Você dá 20 passos para frente, mas o dia que você cai, não levanta. O que você ganha, você gasta com dinheiro. Você gasta com doença o seu dinheiro. O dízimo é alguma coisa que não nasceu do coração do homem. O dízimo nasceu do coração do Senhor. E não dá para dizer assim: quer saber? Eu vou pegar o dízimo e vou comprar cesta básica e vou dar para os pobres. Não, irmão, eu não posso dar bom dia com o chapéu dos outros. Se o dízimo pertence ao Senhor, como que eu vou gastar do dinheiro do Senhor? Eu tenho que trazer e entregar onde Deus mandou. Ele disse: traga todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Sabe por que você está sentado aí? Porque dizimistas compraram o banco. Sabe por que nós estamos aqui dentro? Porque dizimistas construíram isso aqui. Sabe por que nós temos aquelas mangas? Porque dizimistas compraram o terreno lá no Pontal do Abaeté, onde a gente está fazendo o nosso retiro, de onde eu trouxe as mangas. E tem gente que diz que é crente e rouba o Senhor. Deus não divide a sua glória e não divide o seu dízimo. O dízimo pertence ao Senhor. Pastor, mas isso é conversa de crente. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tinha uma ovelha chamada Alina, uma senhora pequenininha assim, crente de verdade. Quando ficou doente, já não podia mais vir à igreja, dizia: pastor Ademir, vem buscar o envelope do dízimo. E ai de mim se eu não fosse à casa dela buscar o dízimo. Se eu atrasasse, ela puxava minha orelha. E eu levava a ceia e ela me entregava o envelope do dízimo. Um dia ela me contou algo extraordinário. Ela disse assim: eu sou de uma cidade muito longe, lá no norte de Minas. E quando eu era pequena, não tinha nenhum religioso que ia lá, nem da igreja católica, nem da igreja evangélica. Tinha uma senhora lá que fazia biscoitos e vendia, brevidades. E ela ia juntando dinheiro e jogava numa lata. Quando a lata estava cheia, ela pegava aquela lata, ia no buqueirão, um buraco bem grande que tinha lá
na região, enfiava a mão na lata, fechava a mão, e o dinheiro que ela pegava nessa, ela jogava fora, dentro do buraco. E aí alguém um dia viu e falou: a senhora é doida jogando dinheiro fora? Ela disse: não, essa é a parte de Deus. Agora eu volto para casa com a minha parte. Irmãos, ninguém pregou para ela, mas o espírito dela ouviu do Espírito Santo que o homem não pode ficar com tudo, é necessário devolver ao Senhor alguma coisa. Aquela mulher não sabia que era dízimo, mas ela era dizimista. Que coisa extraordinária, o Espírito ministrou o coração dela. Irmãos, você vem à igreja, o pastor prega, você abre a sua Bíblia, está escrito, e na hora de tirar o dízimo você diz: não vou entregar ao Senhor. Você cresceu, não é mais aquela criança que sabe dividir, não é mais aquela criança que sabe confiar. Eu adoro aquele salmo que diz: qual criança desmamada para com sua mãe, assim é a minha alma para com o Senhor. A criança mamou no peito da mãe, ela dorme, ela não está preocupada com mais nada. Jesus nos ensinou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje o Senhor supre a minha necessidade, e amanhã quando virá hoje, Deus vai suprir de novo. Pode confiar no Senhor, Deus não divide o dízimo. Outra coisa que Deus não divide é a vingança. A mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Você não tem o direito de se vingar, você não tem o direito de bater em alguém, você não tem o direito de xingar alguém, você não tem o direito de retaliar de forma nenhuma. A vingança não é algo que pertence ao homem. Ele disse: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Mas no momento em que você vai lá tirar satisfação, que você vai lá e briga, no momento que você vai lá e impõe uma sanção, no momento que você vira a cara e diz: nunca mais converso, não quero mais saber, você está dizendo: Deus, me devolve a vingança é minha, não é do Senhor, tu não és mais o meu Deus. E não adianta dizer: eu perdoo, mas eu me lembro. Isso é conversa do diabo. Pastor, mas a gente lembra mesmo? Não, quando alguém fala: eu perdoo, mas eu continuo lembrando, está dizendo: a minha lembrança continua energizada com a raiva da vingança. A gente pode lembrar, mas sem a raiva. Se o teu inimigo tiver com fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver com sede, dá de beber. Engraçado, né, irmãos? Porque isso vem de encontro àquilo que a gente tem praticado. O 7º dia pertence ao Senhor, 6 dias fará toda a sua obra, o 7º dia pertence ao Senhor. Eu sou crente, mas você está roubando o Senhor no 7º dia? Não sei, irmão, o que você está pensando do dia da adversidade? Ele vem para todo mundo. Às vezes a gente acha que o dia da angústia não vai chegar para a gente. No dia da angústia tu me invocarás e eu te ouvirei, e descerei e te ajudarei, tu me glorificarás. E você rouba esse Deus no dízimo, no 7º dia, na glória e na vingança? Sabe qual é a 5ª coisa que Deus não abre mão? De que você tem um pastor sobre a sua vida. Em Hebreus está escrito: tenham em grande reverência os vossos pastores, porque zelam pelas vossas almas como aqueles que vão dar conta dela. Sabe o que um pastor tem que fazer? Pastor não tem que passar a mão na cabeça de ovelha, não. O pastor tem que dizer para você quando você está errando. Tem que chamar a sua atenção quando for preciso chamar. Tem que dizer para você: cuidar do caminho que você está ruim. O caminho é aquele, anda nele. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, desperta. A religião virou uma coisa rala. A religião virou alguma coisa que parece uma casa de espetáculo. Eu estou aqui. Que bom estarmos aqui, que bom que tem música, que tem um bom pregador, que tem isso. Ah, mas quer saber? Tem uma igreja ali, eu estou doido para ir lá conhecer. Não, peraí, você orou e perguntou ao Senhor: Senhor, eu posso ir lá? O Senhor tem uma palavra para mim ali? Ah, o meu pastor me deu uma palavra ruim, eu não gostei do jeito que ele falou comigo, vou mudar de igreja. É rebeldia. É rebeldia. Você acha que não vai acontecer de novo? Vai acontecer até que você seja quebrado. Sabe aquela pessoa que é rebelde com a mãe, com o pai, e não se deixa tratar? Casa com um homem ou com uma mulher igualzinho o pai e a mãe, e repete tudo na vida dela, mas ela é teimosa e não deixa acontecer. Sabe o que acontece? Ela tem um filho ou uma filha, ou um patrão, ou um vizinho, ou alguém que vai fazer com ela a mesma coisa, até que ela seja lixada, até que ela seja moldada pelo Espírito de Deus.
A quinta coisa é: reverencieis os vossos pastores. Deixa eu te perguntar uma coisa em nome de Jesus. O Senhor te salvou, você está ficando velho, você está ficando velha. Eu fico vendo, irmãos, nós estamos vivendo a era do espetáculo, a era onde tudo é colocado para todo mundo ver, não tem como fugir. Facebook, Instagram e mais um monte de mídias sociais. Eu fico vendo gente que não vem na igreja, mas está botando foto na balada, está botando foto no não sei o quê. Tem um monte de vida lá fora, dentro da igreja não tem, mas está envelhecendo. E no dia da velhice, no dia da doença, no dia da falta de dinheiro, do desemprego, no dia do acidente e do incidente, vai invocar o Senhor. E o Senhor vai dizer: estive faminto e não me destes de comer, estive sedento e não me destes de beber, estive nu e não me destes de vestir, estive preso e enfermo e não fostes me visitar. Quando, Senhor, que nós não fizemos isso? Eu cantava no louvor, eu ia de vez em quando, todo domingo à noite eu estava na igreja. E ele disse: quando deixastes de fazer aos mais pobres, aos meus pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. Sabe, irmão, nós temos que parar com essa conversa de dizer que a esquerda é ruim, que esquerdopata, que esquerda... Nós temos uma obrigação moral com os desfavorecidos. E o Brasil hoje é um país de uma maioria desfavorecida, de uma maioria que está ganhando mal, de uma maioria que está adoecida, de uma maioria que está vítima de uma violência. E nós temos estado na mão de políticos corruptos, de homens que têm um poder na mão e que só legislam para eles, que ganham muito dinheiro, enquanto muita gente está morrendo de fome. Como igreja, nós não temos que ficar batendo palma para político safado que está ganhando dinheiro. Nós temos que pregar o evangelho e dizer para essas pessoas: se arrependam, porque está chegando o juízo de Deus, e Deus não os terá por inocente. Aquele que rouba o pobre, Deus vai cobrar dele. Aquele que fere a dignidade humana, Deus vai cobrar dele. Aquele que não se importa com os menos favorecidos, Deus vai cobrar dele. E não interessa se tem pastor pondo a mão na cabeça, orando e batendo palma. Deus não liga para a aparência do homem, Deus liga para aqueles que obedecem a sua palavra em espírito e em verdade. E eu quero te convidar, em nome de Jesus, a ser luz e a ser sal, a dizer no seu coração: Deus, eu vou pregar o evangelho, eu vou começar a falar de Jesus, mas eu vou começar a mudar o meu comportamento. Eu quero ser servo do Senhor. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.